Graça e paz, irmãos, estamos aqui nesse dia para cultuarmos ao Senhor, bendizer o teu santo nome. Sabemos que só Ele é digno de toda honra, toda glória, que seja direcionada ao nosso Senhor Jesus Cristo Salvador. Eu quero ler um versículo aqui no livro de Salmos 20, do verso 1 até o 9. Que o Senhor responda ao seu clamor em tempos de sofrimento. O nome do Deus de Jacó o guarde de todo o mal. Que de seu santuário ele lhe envie o socorro e de Sião o fortaleça. Que ele se lembre de todas as suas ofertas e olhe com favor para os seus holocaustos. Que ele conceda os desejos do seu coração e lhe dê sucesso em todos os seus planos. Daremos gritos de alegria pela sua vitória e hastearemos bandeiras em nome do nosso Deus. Que o Senhor responda a todas as suas orações. Agora sei que o Senhor salve o seu ungido. Ele responderá de seu santo céu e o livrará com seu grande poder. Alguns povos confiam em carros de guerra, outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, nosso Deus. Tais nações perdem as forças e caem, mas nós nos levantamos e permanecemos firmes. Aleluia. Dá a vitória ao teu rei, ao Senhor. Responde ao nosso clamor por socorro. Amém? Vamos fazer a oração para a gente continuar esse culto, né? Que o Senhor venha derramar as suas bênçãos sobre nós, sobre toda a nossa nação, né? A terra, todo mundo que está precisando neste momento de bastante oração. Nós sabemos que Deus pode com todas as coisas. Aleluia. Senhor Deus, nós neste momento apresentamos estes dias, Senhor, Sim, meu de Deus. tribulação em suas mãos, Senhor. Que o Verdade. Senhor possa, Jesus, ouvir os nossos clamores, Senhor. Sim, meu Que o Pai. Senhor possa, Jesus, responder às nossas orações, Senhor, porque nós sabemos que só o Senhor para dar um jeito nessa situação. Sim, Só meu o Deus. Senhor entrando com a providência, com a sua misericórdia, para que nós consigamos vencer essa Meu luta. Deus. Em nome de Aleluia. Jesus. Nós te agradecemos pela tua presença, Jesus. Fique conosco, Jesus. Fala nos nossos corações, Jesus, neste dia, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Com a melodia, ele me encontrou, me encerrou com uma canção de libertação dos meus inimigos.
tua glória eu posso cantar. Eu sou filho de Deus, eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Aleluia. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde posso me achegar, fala de tua justiça, pela minha vida, Jesus, esse é o
a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Você agora que está ouvindo esta canção, leve seu coração agora ao Senhor. Aleluia. Feche seus olhos. E Amém. como autoridade de Deus na sua casa agora, neste momento, coloque as suas mãos sobre a pessoa que está do seu lado. Ou se você estiver mesmo sozinho, que você possa curvar a sua cabeça e levar seus pensamentos direto ao Senhor. E comece a clamar e falar com o Senhor para que Ele possa entrar com providência na sua vida. Aleluia. Naquilo que você está pensando que não vai conseguir, naquilo que você ora e acha difícil, para Deus não tem nada impossível. Neste momento, Senhor, nós queremos te pedir, Senhor, que o Senhor vá, Jesus, de encontro, visite, Senhor, o coração do teu servo neste momento que está clamando por ti, Senhor. Jesus, visita, Senhor, neste momento os enfermos. Jesus, entra com providência de cura na vida deles, Senhor Jesus. Jesus, aqueles que estão pensando, Jesus, que não tem mais jeito, mas nós sabemos, Jesus, que para o Senhor nada é impossível. O Senhor Jesus é o Deus das possibilidades, Senhor. Por isso, Jesus, neste momento nós te pedimos, Jesus, venha, Jesus, falar no coração dos nossos irmãos, Jesus, nesses dias, Jesus, de tribulação, porque nós não confiamos em carro e nem em cavalo, Jesus. Nós fazemos menção do nome do Senhor Jesus. Aleluia. Que tudo pode nas nossas vidas. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Paz do Senhor, meus irmãos. É um grande prazer poder estar com vocês aqui mais uma vez. E hoje nós estamos aqui com o maior número de irmãos, para ministrarmos esse culto ao Senhor. É uma alegria muito grande, queridos, poder adorar, poder louvar, enfim, poder prestar um culto de louvor e adoração ao nosso Deus, ainda que distantes fisicamente, ainda que não podemos ou possamos congregar, mas nós podemos nos unir em espírito, unir a nossa fé. E eu gostaria que esse culto não fosse apenas assistido por você, mas que ele fosse ministrado por você. Que essa seja, assim, uma ferramenta que Deus estará usando para te motivar a cultuar ao Senhor juntamente com a sua família. Eu entendo que nesses dias onde nós temos vivido esta crise, tem sido um grande desafio para nós como cristãos, irmãos, nos mantermos prestando o nosso culto a Deus, pararmos um dia da nossa semana, unir a nossa família, unir os nossos colegas, ainda que em um número menor, para cultuarmos ao Senhor. É um desafio, mas é muito prazeroso. Nós temos tido a oportunidade de aprender a ser igreja, talvez até contra a cultura que nós temos vivido durante muitos anos, onde os líderes religiosos têm investido em grandes estruturas, em coisas que até mesmo o Senhor Jesus falou: gente, tudo isso aqui vai ficar, e o que vale mesmo é a minha presença, porque vocês são um templo onde vai habitar o meu Espírito. E eu quero nessa noite, queridos, compartilhar da palavra de Deus com vocês em Êxodo no capítulo 12. Esse é um texto um pouquinho difícil, de ser interpretado, de falarmos sobre ele, mas é um texto maravilhoso, é um texto especial, porque fala acerca da Páscoa do Senhor. Páscoa é essa que nós estaremos comemorando no dia de amanhã, não com chocolates ou coisas desse sentido, mas celebrando a vitória de Jesus sobre a morte, celebrando a ressurreição do nosso Cristo. Se Ele ressuscitou, a palavra dele diz que nós ressuscitaremos com Ele também. A palavra de Deus diz que se Jesus não tivesse ressuscitado, vã seria a nossa fé, porque Ele vive. Como diz um hino lindo, maravilhoso, porque Ele vive, posso crer no amanhã. Ele vive, Ele vive. A morte não pôde prendê-lo, a sepultura não pôde prendê-lo, a pedra rolou e hoje Ele vive em nossos corações, Ele vive em nossas vidas. Ainda que não estejamos dentro
das estruturas, a qual chamamos templo, ele vive em nós, porque nós somos o templo do teu Espírito. E é por isso que eu quero compartilhar desse texto precioso, em Êxodo capítulo 12, no versículo 21 em diante, eu quero ler para compartilhar com os meus irmãos. Então Moisés convocou todas as autoridades de Israel e lhes disse: escolham um cordeiro ou um cabrito para cada família. Sacrifiquem-no para celebrar a Páscoa. Molhem um feixe de esopo no sangue que estiver na bacia e passem o sangue na viga superior e nas laterais das portas. Nenhum de vocês poderá sair de casa até o amanhecer. Quando o Senhor passar pela terra para matar os egípcios, verá o sangue na viga superior e nas laterais da porta, e passará sobre aquela porta, e não permitirá que o destruidor entre na casa de vocês para matá-los. Obedeçam a essas instruções como decreto perpétuo para vocês e para os seus descendentes. Quando entrarem na terra que o Senhor prometeu dar a vocês, celebrem essa cerimônia. O que significa? Quando seus filhos perguntarem: o que significa essa cerimônia? Responda-lhes: é o sacrifício da Páscoa do Senhor, que passou sobre as casas dos israelitas no Egito, e poupou nossas casas, quando matou os egípcios. Então o povo curvou-se em adoração. Depois os israelitas se retiraram e fizeram conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés e a Arão. Então, à meia-noite, o Senhor matou todos os primogênitos do Egito, desde o filho mais velho do faraó, herdeiro do trono, até o filho mais velho do prisioneiro que estava no calabouço. E também todas as primeiras crias do gado. No meio da noite, o faraó, todos os seus conselheiros e todos os egípcios se levantaram, e houve grande pranto no Egito, pois não havia casa que não tivesse um morto. Amém, Jesus. Pai querido, muito obrigado por tua palavra. Como é bom, como é maravilhoso ver os planos, os desígnios, as promessas do Senhor reveladas na tua palavra. Muito obrigado, Deus, porque nós somos orientados por tua palavra. Obrigado, te louvamos porque nós não caminhamos na escuridão, nós não caminhamos na ignorância, mas nós temos um seguro caminho a ser trilhado por meio da tua palavra. Que nessa noite o Senhor venha usar na minha vida para trazer a mensagem do Senhor à vida de cada um dos meus irmãos e todos quantos estão e irão participar deste vídeo juntamente conosco. Em nome de Jesus. Amém e amém. Querido, certamente você já aguardou algo acontecer na sua vida com grande expectativa. Na nossa cultura, por exemplo, nós aguardamos aí sempre a passagem de um ano para o outro. Quando nós estamos findando um ano e chegando, um novo ano, isso é aguardado com grande expectativa, nós celebramos e tantas outras coisas na nossa vida. Quando nós aguardamos a chegada de um filho, quando nós aguardamos sair de uma determinada idade, nós que somos homens, nós aguardamos, nós temos toda uma expectativa na nossa maioridade, quando teremos uma idade para poder ser habilitado e tantas coisas nesse sentido. São coisas que nós sabemos, irmãos, ou pelo menos esperamos que quando tais coisas aconteçam, tragam grandes mudanças na nossa vida, grandes impactos na nossa vida. E nesse texto aqui que nós lemos da palavra de Deus, é um texto, amados, muito interessante, porque o povo hebreu, a partir desse acontecimento, a partir dessa passagem, a vida deles nunca mais foi a mesma. Esse povo, queridos, já estava aqui há 430 anos, sendo escravizados pelos egípcios. José morreu e de lá para cá assumiram outros reis, outros faraós, e esse aqui que nós estamos mencionando não conhecia José, não conhecia a história de José,
e tratava com extrema dureza o povo hebreu, ao ponto de um determinado momento ele perceber que o povo hebreu crescia em número, eles se fortaleciam, porque os seus filhos nasciam, era um povo que se multiplicavam, era um povo que as suas famílias se tornavam cada vez maiores, e então Faraó determina que todos os filhos homens nascidos das hebreias precisavam ser mortos. E é justamente nessa ocasião que surge um homem escolhido por Deus chamado Moisés, a qual a sua mãe não se dobrou àquele decreto e esconde o seu filho em um cesto. E todos nós conhecemos a história de Moisés, que é encontrado ali nas águas do rio Nilo e cresce então no palácio ali, sendo criado em toda a cultura egípcia. Mas ele se vê, ele sabia, talvez até pela sua própria aparência, também por ter sido amamentado pela sua própria mãe, mas ele sabia que ele não fazia parte do povo egípcio, mas fazia parte do povo hebreu. E um dia Moisés, ao ver um egípcio subjugando um hebreu, ele se levanta contra aquele egípcio e ele mata então aquele egípcio. E Faraó, sabendo daquela situação, começa a perseguir Moisés, e Moisés então foge para o deserto, e ali ele constitui uma família. Nós conhecemos muito bem a família de Moisés, o seu sogro Jetro. Ali ele passa também 40 anos da sua história, mas a palavra de Deus diz que um dia Deus então se revela a Moisés por meio de uma sarça ardente. E o que Deus diz para Moisés é que ele havia ouvido o clamor do povo hebreu. Povo esse que, como eu já disse, estava escravizado há 430 anos. Povo esse, como eu já disse, estava tendo seus filhos perseguidos e mortos por Faraó. E Deus então diz a Moisés: ouvi a voz, ouvi o clamor do meu povo. E você então é o escolhido para se levantar diante de Faraó e anunciar a Faraó aquilo que eu irei fazer contra a vida dele. E ali então, queridos, Deus, ele vai trabalhar ali na vida de Moisés, porque Moisés então tinha construído uns pensamentos que não eram pensamentos de Deus para a vida deles, e Deus então desconstrói tudo aquilo ali, tira todo o medo. Deus diz a ele que terá alguém que vai ajudá-lo, o seu primo Arão. E Deus então trabalha o coração de Moisés, encorajando Moisés a retornar para a terra do Egito e trazer ali os decretos de Deus. E o Senhor diz o seguinte: antes mesmo de Moisés se achegar diante de Faraó, ali no capítulo 3 e também no capítulo 4, o próprio Deus diz que Faraó teria o seu coração endurecido. Faraó não iria ceder ao pedido de Moisés. E por isso, Deus então quebraria o orgulho de Faraó. Deus então desmontaria toda a estrutura daquela nação. Nação essa, nação mais poderosa do mundo daquela época. Deus iria destronar tudo aquilo para que pudesse entronizar no meio daquele povo o saber e o conhecer do verdadeiro Deus. E para isso Deus então diz a Moisés que enviaria, então faria sinais e maravilhas, as quais nós conhecemos pelas 10 pragas. E é muito importante nós sabermos, amados, que quando Deus permite que essas pragas alcancem o povo egípcio, não é porque Deus tinha prazer no mal, mas o que Deus estava fazendo era ensinando para aquele povo a abandonar a idolatria, não somente para o povo egípcio, mas também para o povo hebreu. Porque quando Deus envia ali aquelas pragas, na verdade, queridos, Deus, em cada uma daquelas pragas, Deus está destronando um ídolo egípcio que havia sido levantado naquela nação, havia sido levantado naquele país. Também nós não podemos acreditar que Deus estava numa queda de braço com Faraó, que Deus manda a primeira praga, e aí Faraó não cede, e Deus vai mandando a segunda, a terceira, e ele não consegue derrotar Faraó, e ele tem que ir intensificando até chegar à 10ª praga. De maneira nenhuma. Deus tinha um propósito pré-estabelecido naquelas 10 pragas, a qual Deus permite que o povo egípcio passe, porque, volto a dizer,
cada uma delas iria destronar um ídolo daquela nação. E não apenas daquela nação egípcia, mas também do próprio povo hebreu. Conforme eu já havia dito, irmãos, havia 430 anos que aquele povo estava vivendo ali. E certamente eles tinham também se amoldado a algumas culturas, eles tinham se amoldado a alguns padrões daquela sociedade egípcia, daquela cultura egípcia. E é para você ter um exemplo, quando Deus permite que o rio Nilo se torne em sangue, é porque o rio Nilo era um dos deuses adorados ali naquela nação. Um dos significados do nome de Moisés é filho do deus Nilo, porque o rio Nilo era considerado um deus de fertilidade, um deus de prosperidade, de abundância, assim como também a praga das rãs, que também desmoraliza um dos deuses ali também, assim também como a nona praga, que era a praga das trevas, que também destrona, desmoraliza um deus que eles adoravam, que é o Deus Sol. Hoje, quando nós pesquisamos sobre isso, é muito fácil de identificar essas verdades. E Deus então, queridos, permite tudo aquilo ali acontecer para que fosse destronado, desmoralizado os deuses que estavam entronizados na cultura daquela nação. E amados, é muito importante nós pensarmos nisso. Eu não quero aqui afirmar que o que nós estamos vivendo hoje na nossa nação e no mundo, essa crise que o Covid-19 nos trouxe, é aí uma praga que Deus enviou. Eu não estou dizendo isso, eu não tenho esse discernimento para dizer isso, mas eu tenho certeza, queridos, que nesse período de coronavírus, nesse período onde essa crise tem estado no Brasil, e não só no Brasil e no mundo, muitos deuses estão sendo destronados. Nós, como cristãos, nós estamos aprendendo a ser igreja de uma maneira diferente. Nós, como cristãos, estamos compreendendo o valor da nossa família. Nós temos entendido que não dá para confiar no poder econômico de uma nação, não dá para confiar em um líder político, não dá para confiar nos recursos que nós temos, na nossa competência, nos nossos empreendimentos, nas nossas empresas. Então, certamente, queridos, se existia ou se existe algum ídolo no nosso coração, esse é um período que Deus tem trabalhado e destronado esses ídolos no nosso coração. E esse também é um significado da Páscoa, aonde Deus ensina o povo quem é de fato o verdadeiro Deus. E até mesmo na 10ª praga, quando Deus então mata todos os primogênitos egípcios, nós sabemos que o primogênito, filho do faraó, ele era considerado filho de um deus, porque faraó, esse era o nome dado, e as pessoas consideravam o faraó assim, como sendo filho de um deus. E o sucessor de faraó era o seu filho primogênito, ele era o sucessor do trono. E quando Deus então mata, quando Deus intervém na vida do filho de faraó, ele está destronando mais um Deus, ele está mostrando a nação egípcia, ele está mostrando a nação hebreia de que faraó, ou filho de faraó, não é um verdadeiro Deus, mas que ele sim é um verdadeiro Deus, porque tem um controle da vida em suas mãos. E esse nome Páscoa, no seu significado assim, literal, significa passar por cima. É uma passagem, é a passagem do Senhor quando Ele passa, e Ele vê que o povo obedeceu, o povo foi lá, o pai de família, escolheu o cordeiro, sacrificou o cordeiro, pegou o seu sangue, aspergiu nos umbrais, aspergiu nas laterais das portas, e Ele então passa ali e não permite que o anjo da morte adentre aquelas casas. E é essa passagem, o significado Páscoa significa esta passagem, mas muito mais do que isso. Algumas passagens acontecem na vida daquele povo, do povo hebreu, por meio, irmãos, da Páscoa. E eu gostaria, queridos, de compartilhar com vocês aqui nessa noite sobre essa passagem. Passagem essa que acontece em nossas vidas quando nós aceitamos a Cristo, quando nós entendemos o verdadeiro sentido da Páscoa. Algumas passagens
que acontece em nós e através de nós. Primeiro, essa é uma passagem para um novo tempo. Essa é uma passagem para um novo tempo. Do versículo 1 ao versículo 3, você vai perceber que Deus dá agora àquele povo a oportunidade de viver um novo tempo. Outrora, eles eram escravos. Outrora, eles tinham um senhor, entre aspas, que o oprimia e que os oprimiam, e eles precisavam viver debaixo daquele jugo. Outrora, eles estavam vivendo debaixo do jugo do pecado, sobre as consequências do pecado. Outrora, eles estavam vivendo sob idolatria daqueles deuses egípcios que estavam entronizados naquela nação. Mas agora, uma vez que o Senhor passou sobre aquelas casas e percebeu ali o sangue do cordeiro nos umbrais daquela casa, nas laterais daquelas portas, então aquele povo agora tem uma passagem, a passagem de uma velha vida, uma vida de escravidão, uma vida de medo, uma vida de pecado, para uma nova vida, uma vida onde eles seriam livres, uma vida onde eles agora teriam uma nova jornada e um novo caminho, uma nova trajetória. A salvação do Senhor não alcança aquelas pessoas simplesmente para que eles fiquem parados ali naquela nação, não. Mas agora eles saem dali, eles dão as costas para ali, eles entram em um caminho para uma terra que o Senhor havia prometido a eles ainda no período de Abraão. E agora ali é uma passagem de uma velha vida para uma nova vida. Amados, a palavra de Deus diz no livro, na carta de Paulo aos Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, nos diz que aqueles que estão em Cristo é uma nova criatura, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Algumas pessoas que fazem a sua aliança com Jesus, talvez venham pensar que é apenas fazer essa aliança e ficar parado. Não, meu irmão, Deus agora te mostra um novo caminho. Deus agora te mostra uma nova vida, uma nova atitude, uma nova forma de pensar, novos propósitos, nova jornada, um novo destino. E nós precisamos entrar por esse caminho. Nós precisamos a cada dia caminhar, entendendo, queridos, que o egípcio não é o nosso lugar. Outrora o Egito era a nossa terra, outrora o Egito era o lugar onde nós tínhamos que batalhar de todas as maneiras para sobreviver, mas agora, por meio de Cristo Jesus, o Senhor nos mostra um vivo, novo e eterno caminho. Jesus, Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. E aqueles que estão nele é nova criatura. As coisas velhas se passaram. Abandone o seu tempo de ignorância, abandone o seu tempo de pecado, abandone tudo aquilo que você aprendeu no egípcio, abandone os ídolos do seu coração e siga por esse novo e eterno caminho chamado Jesus de Nazaré. As coisas velhas se passaram, amados, e eis que tudo se fez novo. Essa é a passagem de uma velha vida para uma nova vida. Essa também, queridos, é uma passagem de filhos de serviço para filhos de um pai. Aquele pessoal, o povo hebreu, eram filhos da escravidão, eram filhos do serviço, viviam subjugados, eram escravos da sua própria competência, só conseguiam sobreviver a partir da sua própria competência, a partir do seu próprio trabalho. Mas agora, Deus tem uma nova ordem. Vão todos para dentro de suas casas, porque eu sou o pai de vocês. Lá no capítulo 4, Deus diz o seguinte: olha, Moisés, Faraó não vai querer permitir que você libere o meu povo, mas você vai dizer para ele o seguinte: Faraó, porque Israel é o meu primogênito. Deus chama o povo hebreu, o povo de Israel, de filho. Ele diz o seguinte: Israel, no capítulo 4, Israel é o meu primogênito. E porque você não deixou sair o meu primogênito, eu vou ferir o seu primogênito. O que Deus estava dizendo ali é que aquilo era guerras de um pai. Outrora, eles eram filhos da escravidão, eles eram filhos de Faraó, mas o Senhor agora os fez filhos seus. E o Senhor diz o seguinte: entra dentro de uma casa, das suas casas, e o pai dessa casa, essa casa tem um pai celestial, tem um pai físico aqui na terra. Essa casa, esse lar tem um sacerdote.
E agora esse sacerdote tomará o cordeiro, ele sacrificará o cordeiro, e vocês não serão mais filhos do serviço, filhos da competência, filhos da escravidão, mas serão filhos de um pai. Porque esse cordeiro será morto para que os meus filhos sejam salvos. Meu irmão, Deus está disposto a qualquer coisa para salvar os seus filhos. Queridos, eu me coloco assim, me pensando como um pai e tentando compreender o pensamento de Deus como um pai a nosso respeito. E eu penso o seguinte: eu faço tudo pelos meus filhos. Os meus filhos são extremamente preciosos para mim. Eu sou capaz de dar a minha vida pelos meus filhos. Eu sou capaz de tirar da minha boca, de deixar de comer. Se na minha casa tiver apenas uma refeição, não sou eu que vou desfrutar dessa refeição, serão os meus filhos que irão desfrutar dessa refeição. Eu deixo de adquirir para mim para adquirir para eles. Eu deixo de viver por mim para viver por eles. E meus irmãos, se eu sendo mau, se eu sendo um pecador, se eu sendo um ser humano mortal, como a própria palavra me diz, sei dar coisas boas aos meus filhos, quanto mais esse Deus, que é um pai de bondade, que é um pai de amor. Então a Páscoa significa essa passagem de um povo que não pertencia, de um povo órfão, de um povo que não tinha paternidade, para um povo que agora encontra um pai. E esse pai constitui uma família. E Deus diz a esse povo: vocês agora vão reunir as suas famílias. Vocês vão comer em família. Vocês vão ter comunhão em família. Vocês me cultuarão em família. Deus, naquele momento da Páscoa, estava instituindo a família dele na face da terra. Estava recuperando a família dele na face da terra. Queridos, a família está no centro do coração de Deus. E por isso, queridos, a família precisa estar debaixo do sangue de Jesus. Conforme o versículo 7, a ordem era bem clara: o pai teria que pegar o sangue, teria que aspergir o sangue nos umbrais da porta, nas laterais da porta, porque a família precisa estar debaixo do sangue de Jesus. O que vai resolver o problema da sua família, o que vai salvar a sua família, o que vai fortalecer a sua família, o que vai livrar a sua família do mal, não é os muitos bens que você pode adquirir, não é o muito dinheiro, não é uma herança milionária que você poderá deixar aos seus filhos, mas é o sangue de Jesus que será e que é derramado sobre a vida das nossas famílias, sobre todos aqueles que são da nossa casa. Queridos, nós precisamos ensinar aos nossos filhos o significado da Páscoa. A palavra de Deus nos diz, o Deus instruindo a Moisés, ele diz o seguinte: olha, vocês farão essa celebração quando vocês forem livres do Egito. E vocês, quando seus filhos perguntarem o que significa tudo isso, aqueles filhos que nascerem após esse acontecimento, o que significa tudo isso? Você ensinará ao seu filho, você dirá ao seu filho que essa é a Páscoa do Senhor. Esse é o dia em que o Senhor nos libertou. Esse é o dia em que o Senhor nos ensinou, nos deu uma nova vida. Nós, queridos, precisamos ensinar a nossa família, precisamos ensinar os nossos filhos. E a salvação da nossa casa e da nossa família depende de confiarmos na palavra de Deus. Queridos, é muito importante entendermos que aqueles que foram salvos foram aqueles que cumpriram fielmente as ordenanças, as orientações que Deus tinha dado àquelas famílias por meio da vida de Moisés. Deus foi muito claro: cada pai de família deve pegar um cordeiro sem mancha, sem mácula, sem defeito. Cada pai de família deve reunir a sua família. Se tem algum vizinho que mora sozinho, esse vizinho deverá ser convidado. Vocês terão que fazer os pães, mas esses pães não poderão ter fermento. E todas as instruções estavam ali diante de Deus. Se nós, amados, quisermos salvar a nossa família desse mundo, e a salvação não é só para nós, mas para todos da nossa casa, nós precisamos ser obedientes às instruções da palavra de Deus. Essa é uma passagem de filhos do serviço, filhos que confiavam na sua própria competência,
para filhos de um pai que confiava nas instruções do seu pai. O verdadeiro filho confia nas instruções do seu pai. O filho, irmão, obedece às instruções do seu pai. Ainda que naquele momento ele não concorde, ainda que naquele momento ele fique com raiva, ainda que naquele momento ele não, até mesmo não obedeça de prontidão, mas quando ele é verdadeiramente filho, quando ele entende o que é um filho, ele obedece às instruções do seu pai. Essa passagem da Páscoa é também uma passagem da incapacidade para a provisão divina. A palavra de Deus diz que quem deveria escolher aquele cordeiro seria o Senhor. Foi o Senhor quem escolheu o cordeiro. O versículo 7, eu quero compartilhar aqui com vocês, diz o seguinte: passem então, aliás, versículo 6, diz assim: o animal escolhido será macho de 1 ano, sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. Guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Quem escolheu as características do cordeiro foi o próprio Deus. Não foi o pai que foi lá e pegou qualquer cordeiro que ele queria pegar, ou cabrito, mas o próprio Deus deu as definições, deu as características de como aquele cordeiro deveria ser. Então esse povo é um povo que passou da incapacidade, porque eles não tinham capacidade de escolha, da incapacidade para a capacidade, porque o Senhor os capacitou a escolher. O Senhor escolheu, o Senhor deu as características, o Senhor mostrou para eles o caminho, e o Senhor disse o seguinte: quando tudo isso tiver sido feito, vocês terão que pegar o sangue e aspergir o sangue nos umbrais e nas laterais da porta. Queridos, o sangue de Jesus não pode ficar dentro de uma bacia. A morte de Jesus não pode ser para nós apenas um fator histórico, mas a morte de Jesus precisa ser entronizada na nossa vida. Nós precisamos viver a morte de Jesus, como também precisamos viver a sua ressurreição. O sangue de Jesus não pode estar apenas dentro da bacia, mas ele precisa ser aspergido. Nós precisamos nos apropriarmos do sangue de Jesus, daquilo que o Senhor Jesus fez por nós, queridos, na cruz do Calvário. E esse sangue, ele traz para nós pelo menos 3 aspectos. Primeiro, o sangue de Jesus, ele é um sinal de distinção. Como eu falei aqui na semana passada, a Bíblia, lá em Colossenses, diz o seguinte: essa é a vontade de Deus para vocês. Deus tem um povo, irmãos. Nós não somos melhores do que ninguém, mas o Senhor tem um pacto conosco, e nós temos um pacto com Ele. E o sangue de Jesus é o que nos distingue, é o que nos distingue do mundo, é que traz a diferença entre nós e o mundo. Nós não somos melhores que ninguém. Você não é diferente do mundo pelas suas capacidades. Você não é diferente do mundo porque você é melhor do que alguma pessoa. Não, a diferença está no sangue de Jesus que está sobre a sua vida. Então o sangue de Jesus traz sobre nós um sinal de distinção. O sangue de Jesus também é um sinal de salvação. O seu sangue foi derramado, o sangue representa vida. E esse sangue foi derramado para que eu e você pudéssemos ter vida. O sangue de Jesus é um sinal de salvação. E o sangue de Jesus também é um sinal de fé. Nós cremos porque Ele morreu por nós. Ele derramou o seu sangue. E nós então somos o povo da fé. É isso que nos diferencia das demais religiões. As religiões pregam e dizem que o homem tem que fazer muito esforço para ser salvo. As religiões dizem que você tem que subir uma escadaria de joelhos. A religião diz que você vai nascendo em outros seres até que você vai sendo aperfeiçoado. E as religiões vão trazendo aí os seus conceitos, as suas visões a respeito da salvação. Mas nós não, irmãos. Nós cremos num sangue que foi derramado em nosso favor, e esse sangue nos faz mais alvos do que a neve. Nós não precisamos subir escadaria de joelho, nós não precisamos
nos chicotear até sair sangue das nossas costas, nos martirizarmos. Nós não precisamos confiar nas nossas competências, nas nossas obras. Nós não precisamos reencarnar em outros seres até um dia ser purificado. Sabe por que nós não precisamos? Porque Jesus derramou o seu sangue. E o sangue do Senhor é que nos livra do inferno, é que nos livra da morte, é que nos substitui. O sangue dele nos trouxe vida e vida com abundância. E por último, o que eu quero compartilhar é que a Páscoa é a passagem dos ídolos do Egito a uma aliança para com o Deus verdadeiro. Aquele povo deixa de ter suas alianças, ou de acreditarem, ou de ficarem balançados com os ídolos egípcios e passam a ter uma aliança verdadeira com o Deus verdadeiro. Queridos, essa aliança, ela parte do próprio Deus. A palavra de Deus é muito clara aqui no verso 28, quando diz assim, a palavra de Deus nos diz, no capítulo 12, versículo 28, diz assim: depois os israelitas se retiraram e fizeram conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés e a Arão. Ou seja, amados, aquele povo, eles entrou em um pacto com o Senhor. Fizeram conforme o Senhor lhes tinha ordenado. Prestaram culto ao Senhor, ensinaram os seus filhos, pactuaram com Deus, se aliançaram com Deus, abandonaram aqueles que ainda estavam sendo seduzidos pelos ídolos egípcios, abandonaram toda essa prática e se voltaram ao único e verdadeiro Deus. Amados, a Páscoa fala sobre a passagem do Senhor sobre a casa dos hebreus. E por meio do sangue providenciado pelo próprio Deus, aquele povo hebreu, eles são livres da escravidão. Eles passam de uma vida de escravos para uma vida de liberdade no Senhor Jesus. Nós hoje, irmãos, temos liberdade no Senhor Jesus. Eu não quero dizer com isso que se você estiver em Cristo e o sangue de Jesus estiver sobre a sua vida, nenhum mal vai chegar à sua casa, o coronavírus não vai te alcançar. Nós temos sido afetados por tudo que está acontecendo aí, ainda que não diretamente, graças a Deus, nós temos sido livres aí desse vírus vir contra a nossa vida, mas economicamente, a dificuldade de fazermos os nossos cultos, os nossos filhos que não têm aulas, ou seja, amados, nós temos tido consequências na nossa vida, nós como cristãos, do mesmo jeito que o ímpio também tem tido na vida dele. Eu não estou falando desse tipo de livramento, mas eu estou falando daquilo que Jesus falou para Marta e Maria, quando Lázaro estava morto. Olha, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Aleluia. Ainda que esteja morto, viverá. Esse é o sangue de Jesus sobre a nossa vida. O Senhor, por meio de Jesus Cristo, amados, nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Feliz Páscoa. Mesmo em meio à crise, mesmo em meio à aflição, eu não sei como está a sua vida financeira, não sei como está a sua empresa. Eu tenho todos os dias conversado com pessoas, tantas dificuldades, irmão. Nós temos vivido dias difíceis, isso é verdade, mas nos alegramos no Senhor, porque ainda que estejamos mortos, viveremos, porque nele há vida e vida eterna. Aleluia. Quero convidar você a cantar uma canção juntamente conosco. Aleluia. Louvarmos ao Senhor, engrandecermos o nome do nosso Deus, e que esta palavra seja enraizada em nossos corações. Para a cruz eu vou, do seu sofrer participar, da tua obra eu vou cantar. Aleluia. Meu Salvador, na cruz mostrou o amor do Pai.
recebi, por sua cruz, da morte me livrou e trouxe minha vida, onde eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Impressionante é o teu amor. Me atraiu e me mostrou o quanto és fiel. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Querido, na autoridade do nome de Jesus, eu profetizo sobre a sua vida uma feliz Páscoa. Uma feliz Páscoa, irmão. Uma Páscoa onde você possa adentrar na presença de Deus confiante no véu que foi rasgado por meio do sacrifício. O Evangelho de João, no capítulo 1, nos diz que João Batista, quando viu Jesus de Nazaré se aproximando, ele disse o seguinte: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia, Jesus. Aleluia. Esse é o diferencial, amados. Enquanto muitas pessoas estão tentando purgar os seus pecados, ou estão se entregando aos seus pecados, nós temos um Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia. Que nessa Páscoa você possa celebrar com a sua família, com a sua casa. Em nome de Jesus. Que seja um novo tempo. Em nome de Jesus. O amor de Deus, nosso bondoso e eterno Pai, que a graça maravilhosa de Jesus Cristo, o nosso Senhor, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, e que a consolação e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja sobre a sua casa, a sua família, em nome de Jesus. Amém e amém.